Então, quarto ano, agora nós vamos dar início a um novo capítulo, tá? Agora vamos para o vídeo mesmo da aula de ciências. Vamos para a página 52. O solo e sua ocupação. Vejam, aparece aí, né, uma imagem, né? Parecendo que ocorreu um deslizamento, né, um desmoronamento, deslizamento de terra. Tem aqui a legenda da foto: casa sob risco de desmoronamento após chuva forte em Natal, Rio Grande do Norte, em 2014. Vejam, por que será que ocorreu isso? Choveu e tudo desmoronou, o morro cedeu, né? Desceu esse monte de areia. Por que ocorre isso? Vocês sabem? Tem uma pergunta, né? Como tragédias como essa podem ser evitadas? Nesse capítulo vamos entender por que tragédias como essa ocorrem. Também discutiremos de que modo elas podem ser evitadas. Então, para nós começarmos o nosso capítulo, você sabe explicar o que significa erosão? Já ouviram falar em erosão? Essa palavra erosão, vocês sabem dizer o que significa, o que é? Como podemos conhecer uma área que corre risco de desmoronamento? Que cuidados você acha que os moradores e a prefeitura de uma cidade devem ter para evitar tragédias provocadas por desmoronamentos? Aqui na nossa cidade, sempre quando chove, né, a gente escuta no jornal, vê as notícias, né, no jornal, né, que algumas casas caíram, que alguns morros desmoronaram, né? Mas por que isso ocorre? Então, nós vamos entender nesse capítulo, certo? Na página 53 é uma experiência que vocês precisam fazer, mas que quem mora em casa, que tem jardim, que tem areia, tem como fazer isso? Façam, sigam aqui, ó, as orientações da página 53, que é bem legal. Agora, quem mora em apartamento, né, aí já fica mais complicado. Mas quem tiver a possibilidade de fazer, façam essa experiência aqui da página 53, certo? A página 54 e 55 é para casa, tá? E aí, quando for na correção, eu vou retomar essa página. Eu vou ler para que a gente possa fazer a correção, tá bom? Então, página 54 e 55, anotem aí no livro, como a gente fazia na sala, né? Vocês já colocam aí casa. E vamos lá. Aqui 56, 57 também seriam experiências que nós faríamos, tá? Vamos deixar um pouquinho mais pra frente. E vamos lá para a página 58. Nós temos aí água, solo e erosão. Olha aí a palavrinha de novo, erosão. Vamos ver o que é erosão agora. Vamos aprender o que é erosão e como ela pode ser minimizada. Como é que a gente pode diminuir a questão da erosão. Você já ouviu falar em erosão? Sabe o que significa essa palavra? Dizemos que ocorre erosão quando materiais da superfície terrestre são movidos e transportados, como você viu nas atividades com mini montanhas. Então, quem fizer as atividades lá, quem conseguir fazer, vai entender melhor, certo? Mas quem fizer também vai conseguir entender o que a tia vai explicar aqui. Quando chove muito, parte da água da chuva penetra no solo, mas outra parte acaba escorrendo sobre ele. O que acontece? Choveu muito. Aí a terra, uma parte da água será absorvida pela terra e outra não. Ou o solo já está muito encharcado, né? Ou tem uma região também que tem pedras e aí já não consegue mais absorver. E o que vai acontecer? A areia vai ficar muito molhada, a terra já está muito molhada, pesada. E a força da água também, ela vai levando toda essa camada de terra, do que tiver pela frente. Vamos ver quais são os fatores que aumentam a questão da erosão. Vamos ver agora, ó. Em uma montanha, quanto mais íngreme for sua encosta, mais rápido e com mais força a água vai escorrer, arrastando com ela partículas de terra. É a água promovendo a erosão do solo. Além da água, existem outros agentes que causam erosão. O vento é um exemplo. Então, vejam aqui, apareceu a palavrinha íngreme. Íngreme é quando uma montanha ou quando um terreno ele é muito inclinado.
né? Ele é difícil acesso para subir, para descer, ele é muito inclinado. Então, quanto mais íngreme for, mais inclinado for, mais a força, mais ocorre erosão. Por quê? Choveu, a água desce com muita força, aqueles materiais que estão ali, a terra, pedra, o que tiver ali, vai descer com muita força, né? E vai vir numa quantidade maior. Então, vem com força maior, certo? Outro agente erosivo, então o primeiro agente erosivo é a água, né? E bem forte, né? O outro agente erosivo é o vento. Vocês já ouviram falar do movimento das dunas, né? Então, o vento ele vai batendo naquela areia e as dunas vão mudando de posição. A migração das dunas, né? Elas vão mudando de posição por conta do vento. Então, o vento também é um agente erosivo. Ele com muito tempo, ele também vai corroendo as rochas. O vento vai batendo nas rochas, nas pedras e vai também. Isso também acontece com água e rocha. Vocês vejam que aqui até na nossa região tem muita pedra, né? E então a água do mar vai batendo nas pedras e também ocorre a erosão, tá? Por conta da força da água. Até tem um ditado que diz assim, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que for. Então ela vai batendo e vai promovendo a erosão. Ocorre a erosão também. Mas todo esse efeito da água pode ser diminuído. Você sabe como? Quando uma montanha possui curvas de nível, como na imagem abaixo, a força da água que escorre é reduzida. Desse modo, a erosão causada pela água será menor. Vejam, lembra quando eu disse íngreme? Então desce com muita força. Mas quando é feito curvas de nível, essa força ela vai diminuindo. É por isso que são feitas curvas de nível em áreas de encosta. Vejam, aqui tem um exemplo, aqui embaixo, tá vendo? Eles pegam uma encosta e vão fazendo como se fosse cortes. Então, o que acontece? Ao invés da água descer de vez, com muita força, ela vai passando por essas canaletas, é como se fossem uns canaizinhos. Então, elas vão passando por essas canaletas, então ela vai perdendo a força. Então, essa é uma maneira, né, de diminuir a força da erosão, certo? Causada pelas águas, né? Então, por que são feitas as curvas de níveis, né, nas encostas? Antes de uma construção de um prédio, de um edifício, para que preserve aquela área, para que não ocorra um deslizamento de terra. Na beira de rodovias, né, onde tem as estradas, as BRs, vocês podem ver que em alguns lugares, quando vocês passam de ônibus ou de carro viajando, tem muitos lugares que tem. E eles fazem até plantações, né? E nas plantações também. Aí já aproveitam, né? Tem alguns lugares que já aproveitam essas encostas, já tem as curvas de níveis e já vão plantando. Também vai ver se o solo é adequado, né? Para aquele tipo de plantação. Fazer curvas de nível significa, portanto, diminuir o risco de desmoronamento nas encostas quando fortes chuvas ocorrem, certo? Aí, o que vocês vão fazer agora? Vai ficar para casa também, ó, a página 59. Vocês vão ler essa historinha que fala, né, sobre curvas de nível. Vão responder, tem atividade que é para responder no caderno. E também vão fazer para casa a página 60 e 61. Na página 60, vejam, tem também aquela experiênciazinha das mini montanhas fazendo curva de nível. Então, assim, eu acho que até aqui quem mora em apartamento, se conseguir um pouquinho de terra, não sei, coloca numa bacia, põe lá na área de serviço, na bacia, fala, mamãe, fazer uma baguncinha aqui de leve, mas depois tem que arrumar, não pode deixar lá bagunçado pra mamãe arrumar, não. Cuidado com a bagunça, né? Mas você fala que é por um bom motivo, uma boa causa, vai fazer uma experiência aqui para a aula de ciências, tá certo? E aí vocês resolvem também a página 60 e vão concluir aqui na página 61, tá bom? E aí na próxima aula nós voltamos para fazer a correção, vamos fazer a correção das atividades, tá bom? Façam as atividades com capricho, façam o tempo com vocês, mas façam, tá bom? Não deixem de fazer não. Logo, logo nós estaremos juntos novamente na nossa rotina, tá bom? Um beijão para vocês e até a próxima aula.